Estava à espera das mensagens. Entraram. Por quanto temos tido lives sem mensagens. Eu vejo a primeira mensagem da Helenice, da Cubana, da Antônio Oliveira, e assim sucessivamente. Glory to God. Aleluia. Aí está a Lorena Clemente, Manuel Tavares, Alalá, o Haroldo, Maria Viagem. Não, Viagem não, Maria Viegas. Otto Dias, a Elisângela, Bibi Fragoso, Carmita, Rosa Vaz, o Gaspar, Anisete Miguel, Catarina Laza, Luzlene Soares. Quando são 16 horas e mais ou menos 33 minutos, tempo de antena, TMG, tempo de Angola. Louvado seja o nome do Filho de Deus. Se chamem. Tem assuntos aqui. Se chamem. Partilhe aí a live. Põe nos grupos da igreja. O resto é conversa. Oh, Nzambi. Nzambi ya moyo. Kipe. Nzambi ya moyo. My God é fine. Meu Deus é grande. É monene. Monene. Nzambi é monene. É monene. Uau, é. Stan é uma marca. Estou a ver um vídeo aí que o Mário Marcos do Monte de Portugal. Enquanto Marcelino Mário Bento está a crescer no mundo, os falsos profetas estão a vir me amaldiçoar que vou ficar na ruína.
Eles esqueceram que eu estou a descer do céu para a terra. Sou invencível. Quem entra comigo na guerra entrou para perder. Quem me ataca com morte me atacou para morrer. Vocês estão a ouvir? Isto é um reino. Eu quero vos falar hoje de um assunto muito forte e delicado. Delicado não, digo também caricato não. Um assunto de momento. Preste bem atenção. O que andava oculto está se revelando na terra. Olham para o mundo. O sistema deste mundo. Como as coisas que andaram, que se faziam em oculto, vão se revelando ao mundo. Por quê? Porque a palavra de Deus que está a se cumprir. Não há nada que é oculto que não será revelado. O apóstolo Paulo diz que a luz revela tudo. E o fogo prova todas as coisas. O que não puder suportar o fogo consome. E o que suporta o fogo lhe faz bem, ainda que com dores. A prata e o ouro são refinados, provados pelo fogo, não pela água. A luz mostra, revela as coisas escondidas para ficarem patentes ao olho nu de todo aquele que vê. E o reino de Deus é luz. Se nós formos para o livro de Zacarias, vamos ver o prumo na mão de Zorobabel, os 7 espíritos, as 7 lâmpadas do santuário, os 7 castiçais, as 7 lâmpadas do castiçal, os 2 castiçais de ouro. Tudo isso tem a ver com luz. O candelabro, com as suas lâmpadas, para alumiar o santuário. E hoje o santuário são vocês. Santuário. Vocês precisam só
Desse ainda vamos voltar a ouvir aí. Oh, alguém me perguntou se gostaste. Estava mesmo onde isso que eu estava a ver. Gostei. Não encontrei mais. Pô. Eu acho que devo procurá-lo no grupo dos ministros. Tu és, Senhor. Ai, Deus. Eu acho que eu também não entendo bem essas coisas, sabe, né? Eu estava a ver agora aí um negócio aí que desapareceu. Sumiu. Sumiu. You are Yahweh. Bom, tem que continuar a pregar. Então, eu estava a dizer que o fogo prova, a luz revela. E a luz começou a mostrar o que estava ocultado. Quando a lâmpada, as estrelas, alumiaram a terra, a glória das estrelas, mesmo sendo uma luz tão pequenininha, mas ainda assim mostrou que algumas coisas estão sendo reveladas na terra. E o que eu estou a dizer? Olha para o presidente da América, o Donald Trump e toda a direita extremista no mundo, revelando as coisas que eles fizeram em oculto, trazendo à tona o que eles são. Eles falando ao povo, ao público, o que o mundo é. Não, vocês não entenderam. O presidente da América mostrando o mundo, a nudez do mundo, como o mundo ele funciona. É incrível. E você pensa que o mundo está a entender? Não. O mundo não vai entender, porque o mundo é feito de idiotas. Assim como os idiotas israelitas, que os demônios até lhes revelavam quem é aquele mancebo. Mas eles continuavam na sua idiotice. Os demônios diziam, eu sei quem és tu, eu te conheço, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Alguém entendeu? Não. Não somente falaram uma vez e várias vezes. Mas os idiotas, os cegos, continuavam a não compreender. Um certo dia, os discípulos perguntaram a Jesus, por que tu lhes falas em parábolas e a nós nos explicas em casa? E ele disse, a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles eu lhes falo em parábolas, para que, mesmo ouvindo, não percebam, não entendam. Pois eles ouviram, e de bom grado, mas seus corações estão endurecidos, seus ouvidos gravados, tapados, não podem entender nada. Pois o Deus desse século, aleluia, cegou os homens desse século, para que mesmo vendo, não vejam, não percebam, não entendam. Estão a entender? E agora o Trump está a mostrar o que esteve oculto, mostrando o poder, mostrando que neste mundo só vale quem tem poder, que neste mundo só manda quem tem poder, que neste mundo não é boca, não é mundo de pá, é mentira, não é democracia, porque não sei o que, é mentira, é o poder. E os europeus
O trono, a fortaleza da mentira, aonde habita a fortaleza da prostituta mãe, que enganou, manipulou, mentiu todo mundo, pequenos e grandes. São esses os pais das mentiras, da manipulação, da falsidade. E agora o parceiro deles, porque as comadres se zangaram, está trazendo à tona tudo o que eles são. Tudo o que é mentira deles. E ainda está lhes dizendo, vocês não têm cartas. Quem tem as cartas sou eu. Vocês são fracos. Está a dizer, vocês sabem o que estou a falar. Vocês dependem de mim. Vocês viveram sempre das mentiras. É isso que é o mundo. Mas o que é que tem a ver com a mensagem que você vê? Eu vim pregar isso. Eu vim mostrar que vivemos em um mundo onde o poder é o que vale. Quer no mundo espírito, quer no mundo físico. Aliás, o mundo físico é o reflexo do mundo do espírito. Por que que as nações poderosas não deixaram que as nações fracas se tornassem poderosas? Por quê? Porque não queriam concorrentes. Não deixaram porque não queriam concorrentes. Eles queriam mandar. E eles mandaram na escondida, em oculto das ladeiras. Agora estão a revelar que eles são os que mandam. Que tudo que vocês viam e ouviam é tudo mentira. Soberania das nações, nações livres, nações soberanas, a respeito não sei quem, da Carta das Nações Unidas e não sei quem. Quantas vezes que os americanos violaram a Carta das Nações Unidas, a integridade territorial, a soberania dos países, e ninguém lhes fez nada. Hã? Por causa do poder. Agora você veja que o poder pertence a Deus. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por que que Jesus recebeu todo o poder, quer no céu como na terra? Para mandar. Porque você não tem poder, vai mandar alguém. Para impor ordem. Para sujeitar. Sem poder, vais sujeitar quem? Sem poder, vais mandar quem? Sem poder, quem vai te respeitar? Sem poder, quem vai temer você? Sem poder, quem vai te obedecer? Aleluia. Vocês estão a compreender? É o poder. Mandaram uma mensagem agora aí do Lubango. Na verdade, essa mensagem foi inspirada nessa conversa que eu estava a ter aí. Nem pensei nisso, só agora que estou a ver que aquela conversa levou-me a falar disso. Então mandaram-me um documento lá da administração municipal, sei lá, da Namíbia, okay? Onde convocam todas as igrejas para trazerem, durante esses próximos 30 dias, esse tipo de documento. Documento de ata, não sei do que, como é que se diz? De Diário da República, não sei o que, autorização da cultura e turismo, porque não sei do ATM, documento dos líderes, e mais um outro aí. E deram um endereço onde as igrejas todas, sediadas naquele território, têm que levar documentos. Durante 30 dias será para averiguarem, fiscalizar e tal. Todos os líderes, pastor, têm que levar esses documentos aí. Ata não sei do quem, não sei o que do cartório, não sei. E eu falei ao pastor, eu disse, ignora. Eu disse, ignora porque esses são cachorrinhos. Nós não estamos aqui a discutir, aleluia, o mundo com os cachorros. Estamos a discutir o mundo agora com as águias. Estamos a lutar com as águias. Eu disse, não estamos a correr no sol. Essas são estrelas que estão a fazer barulho. Nem a própria lua fez barulho. E se fazer barulho vai ser ignorada. Agora vamos suportar o barulho do sol. Porque é pancada com pancada.
E aquele que vencer será o Senhor. Como nos tornamos Senhor das estrelas, Senhor da lua, agora vamos nos tornar Senhor do sol quando nós vencermos. Pois a brutalidade inspira respeito. Deixa esses cachorros aí, estão a fazer um simples barulho. Ele disse, ignora os escorpiões, as serpentes. Vamos lidar com as águias. Ignora a terra e o mar. Vamos lidar com os céus. Disse, deixa esses meninos, pois nós estamos a discutir o mundo com os quatro ventos do céu. Estamos a discutir o mundo com as águias. Quem são esses aí? Ok? Mas por que o homem fala isso? É por causa do poder. Estão a entender, né? Estou a ligar as coisas por causa do poder. Sem poder você vai falar isso. Hã? Você não tem poder, não pode desafiar aquele que tem poder. Só aquele que tem poder é que desafia os que têm poder. E esse desafio vai levar a uma batalha, e sangrenta. E nessa batalha, quem vencer vai se tornar o Senhor dos derrotados. É assim. É o mundo que vivemos. E essa geração da igreja cristã, dos idiotas, dos meninos, dos pecadores, estão a discutir riquezas, território, almas, não sei o quem, igreja, quem é que tem a igreja maior, quem é que tem a melhor igreja, a maior estrutura, o maior templo, a capacidade, não sei o quem, a igreja que tem mais dinheiro, a igreja que tem mais almas, a igreja não sei o quem, o pastor que tem mais dinheiro, o pastor mais rico, e porque não sei o quem, o homem que tem mais poder, Estou a falar poder de exercitar, ou então de realizar sinais. Quem opera mais, qual é os homens pastores mais famosos não sei do mundo, os mais famosos da África, os mais famosos não sei de país X, o pastor, a igreja mais não sei quem, a igreja com mais membros, a igreja... Estão a se alegrar com essas coisas aí. Jesus disse, ao que tem, ser-lhe-á dado muito mais. E o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Já expliquei o que significa isso. Como assim um homem que não tem para lhe ser tirado até o que não tem? Até o que tem, aliás. Significa que ele tem alguma coisa. Ele tem algo, mas não tem o essencial. Tem o menos essencial. Não tem o essencial. Então, se não tem o essencial, vai perder o menos essencial. Quem tem o essencial, ainda que não tenha o menos essencial, vai ter. E é com acréscimo. É isso que Jesus está falando. O que é isso? O essencial. Vamos mostrar o essencial aqui no livro de Salmos, capítulo 62. Davi conheceu esse segredo. Davi, se estivesse no tempo do reino, como Paulo, seria um grande guerreiro que alcançaria níveis terríveis no mundo do espírito, por causa do conhecimento. Por causa do conhecimento. Por causa da clareza que ele teve de entender as coisas. Mas como a dispensação deles era da glória transitória, simbólica, da sombra, do que havia de vir, então, na verdade, a Davi foram-lhe reveladas essas coisas não para ele, como profeta, para a geração do reino. E são vocês a geração do reino. Ok? Davi entendeu, mas o tempo não era aquela. Ou aquele, aliás. Olha o que Davi compreendeu que vocês não entenderam o tempo, o povo do tempo de Emanuel. Vocês deveriam entender isso. E assim continuais escravos, subentendidos. Sabe, a maior escravidão que existe não é aquela que é aberta, é a subentendida. O que é isso, escravidão subentendida? Ocultada em mistério. Ouviu? Como a sabedoria de Deus que estava oculta em mistério. Mistério em ciência. Ok? A sabedoria estava escondida nos mistérios de Deus, na ciência de Deus, no conhecimento de Deus. Para você descobrir a sabedoria,
teria que descobrir a ciência de Deus. Porque ele estava escondido nisso. Como disse Paulo. Agora você veja. A escravidão aberta, onde o escravagista fala que ele é o senhor do escravo, e o escravo conhece também que ele é escravo, e assim os dois vão lidar-se, vão ter uma relação entre escravo e senhor. Ok? Mas há uma escravidão em que o escravagista, o senhor, se faz de homem bom, se faz de um pai, se faz de não sei de quem, e o escravo se faz de livre. O escravo pensa que é livre, se faz de livre quando ele é um escravo. Essa é a perigosa. Essa perdura. Sim, a maior cegueira é o cego achar que ele está a ver, porque nunca buscará ver. Mas o cego que reconhecer que ele é cego, a primeira vez que ouvir a voz do filho de Davi, vai gritar: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas o cego que diz que vê, então ele pode ouvir a voz do filho de Davi, vai dizer: eu não sou cego, procurem o filho de Davi, os cegos. E vai permanecer pedindo esmolas, não na recebedoria, na esmolaria, lá sentado e dizendo: eu não sou cego não, eu não sou cego, eu estou a ver, eu vejo. Ouviu? Mas o Batimeu ouviu que estava a passar o filho de Davi, reconhecendo que ele era cego e queria deixar de ser cego, clamou e correu: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E por Jesus disse: eu vim para cegar os que vêm e para abrir os olhos dos cegos. Então estás a querer dizer que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas agora que vocês estão a ver, estão a dizer que vocês veem, então o vosso pecado vai permanecer em vocês. E essa geração são escravos. Eu disse que o Trump veio desmistificar como é que o mundo funcionou. O mundo dos pequenos e dos grandes. Veja, por exemplo, a escravidão africana. É tão dissimulada, subentendida que você não imagina. Os povos africanos, eles foram enganados. Lhes deram independência. E todos festejaram, mas não houve nenhuma independência. Eles se assentaram, os ocidentais, e disseram: vamos mudar agora a escravidão. A pressão é muito grande. Das organizações que defendem os direitos, não sei o que, da liberdade, não sei o que, da Carta Magna das Nações Unidas, papapá, e não sei quem. Bom, vamos enganar o mundo. E vamos mudar a roupa. Ontem éramos esclavagistas de cor preta. Hoje seremos esclavagistas de cor branca. Vamos nos apresentar como ajudadores, vamos nos apresentar como democratas, vamos nos apresentar como aqueles que queremos o bem dos africanos, vamos dar ofertas, vamos dar esmola, vamos dar não sei quem, mas porém continuaremos como seus senhores, subentendidamente. E assim, o que vamos fazer? Como é que isso vai funcionar? Vai funcionar estabelecendo homens, e esses homens têm que prestar contas a nós. Só vai lá o que estiver a defender os nossos interesses. Qualquer um que não defender os nossos interesses, nós vamos lhe tirar por uma guerra, por um golpe. Tudo isso. Vamos insinuar o povo, vamos revelar todo o segredo dele, vamos mostrar todos os seus roubos, assassinatos, vamos instigar o povo, vamos levantar uma revolução, vamos armar homens, vamos levantar o inimigo dele e vamos lhe matar. Mas se ele for um bom escravo, um bom cachorro, que recebe bem o seu senhor, que não abre o jogo, que de dia fala mal do seu senhor, mas à noite vem de joelho ao seu senhor, então esse aqui é muito bom. Nós vamos lhe manter, vamos lhe proteger. Vamos proteger o que é dele, vamos proteger a sua família, tudo o que é dele será protegido. E quando o povo tentar se levantar, nós vamos acalmar. E vamos dizer: calma. Calma, é melhor com ele do que com outro. É melhor com ele do que... Ouviu? Essa é a escravidão subentendida da África, em que os reis, os líderes africanos, são servientes, servos, escravos dos ocidentais. Então, se libertaram
da escravidão? Onde é que foi? Onde é que está a independência? Não houve nenhuma independência. Os portugueses saíram de dia e entraram de noite. Largaram as políticas para eles estarem nos palácios, abandonaram os palácios, mas eles mantenham nos palácios à noite. Eles é que ditam as regras. Faz isso e faz aquilo. Então os vossos líderes são os governos, são simples escravos. Essa é a escravidão subentendida. Agora você vê que tudo está a vir à tona. Tudo está a vir à tona. Tudo está a vir à tona. Mas é por causa da luz que está a brilhar e revelando tudo. Mas essa luz vai se transformar em fogo que vai queimar tudo. Vai provar tudo. Estão a entender? Então Davi, eu disse, compreendeu aquilo que vocês ainda não compreenderam. Oh Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, oh Deus. Por que Davi desejou buscar a Deus com sacrifício? Para perder o sono para buscar a Deus. E vocês vêm e dizem, estamos debaixo da graça, não precisamos disso. Não precisamos. E depois vão dizer, Davi estava na dispensação da lei. Não se esqueçam que todos os profetas falaram de nós, da dispensação de hoje. Não é da lei, do reino. O Espírito do Senhor Jeová, ou então do Filho de Deus que estava neles, já mostrava o que seria. E falaram, inquiriram, gostaram, desejaram que vivessem esse dia, mas não viveram. E como eles desejaram. Aleluia. Eu vou te buscar de madrugada. Sabe por que, Deus? Porque a minha alma tem sede de ti. Tenho sede de ti. Pois a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água. O sacrifício da nossa vontade. O sacrifício do nosso corpo. Sangue. Ele entendeu que sem o sacrifício eu não vou alcançar o que eu almejo. Vou terminar com fome. Vou terminar com sede. Vou buscar e não vou achar. E quantos estão a buscar? Há anos a buscar Deus e nunca acharam Deus. Porque não lhe buscaram com sacrifícios. Não sacrificaram suas vidas até a morte. Não, aleluia. Queriam correr, entraram na escola, entraram, se alistaram na guerra, se apressando com os negócios dessa vida. Entraram na competição para correr como atletas cristãos, mas não renunciaram, não abnegaram-se a si mesmos. E não conseguiram. E até hoje continuam a buscar. Se tornaram como ondas do mar que fazem o vai e vem. Há séculos a fazer o mesmo percurso, em busca daquilo que Davi desejou e não acharam. Para não falar outros que nem sequer têm conhecimento disso. Agora você veja. Davi disse que eu estou a buscar algo, eu vou buscar algo. Eu tenho sede de algo. Ouviu? Você está pensando que é sede que ele tinha de satisfazer a sua alma. Sentir-se bem. Ele já sentia-se bem. Ele não era um perturbado. Não era um deprimido. Aliás, ele é que aliviava os oprimidos. Era só tocar a sua harpa. O deprimido Saul sentia-se bem. E ele é que fazia isso. O que tu achas? Como eu estou a vos curar, sou o primeiro curado. Quero no espírito como na alma. Agora imagine eu a sustentar, a carregar diabetes, a carregar câncer e estou a falar de cura. Sou um hipócrita. À noite estou nas clínicas em busca de saúde e no culto estou aí a dizer aleluia. Outros estão a andar com as muletas. Apanharam AVCs, mas estão a falar de cura. Estão a falar, o Senhor é o meu pastor. Estão com as muletas porque apanharam AVC, mas estão a dizer, Jeová Rafa, eu sou o Senhor teu Deus que te cura. E o povo nem questiona. Então você está doente, como é que você vai falar em curar os outros?
Por que que você pode não ser o médico? Cura-te a ti mesmo. Esse Deus que você está a dizer que vai nos curar, não te cura por quê? Mas eu estou a vos falar, o meu Deus vai vos curar porque eu sou um curado. O meu Deus vai trazer paz nos vossos corações, eu tenho paz. O meu Deus vai vos libertar do pecado, eu sou liberto do pecado. É assim. Mas como é um povo cego, não pode entender isso. Não podem entender isso. Não podem compreender os intentos do Senhor. Davi não estava a buscar uma simples paz de alma, porque ele carregava isso. Não tinha sede de sentir bem, o prazer de satisfazer a sua alma, porque ele já carregava isso. E ele mostra o que ele provocava sede. Fome e sede. Oh, aleluia. É aquilo que ele queria ver. Queria ver o quê? Fortaleza. O que é fortaleza? Poder. Queria ver o quê? Glória. Para ver a sua fortaleza e a sua glória. Ouviu? A fome e a sede que Davi tinha é de ver o poder e a glória de Deus. A fome e a sede que Davi tinha é de ver essas coisas. Não é de sentir. É de ter essas coisas. Esse ver não é ver o poder, não. É viver os dias do poder. É experimentar o poder. É ter esse poder. É estar cheio dessa glória. Que são as bênçãos do Senhor. Que são o cumprimento das promessas de Deus. Não é somente da letra ou da carne, da história, de palavras, mas em factos, em verdade. Ele queria experimentar esse poder. Ele queria experimentar essa glória. E por isso ele tinha fome e sede. E a fome e a sede lhe levou a buscar estas coisas. E ele também entendeu que ele tinha que sacrificar a sua carne para que ele pudesse ver sua fortaleza, então seu poder, que os ingleses chamam power, os franceses chamam pouvoir, os kikungos chamam ngolo, e a sua glória. Ouviu? Num mundo como esse, vocês querem viver somente só a dançar, a sustentarem o que vocês não têm, ou você vai ter poder e serás livre e serás temido, ou você será um escravo e serás humilhado, desrespeitado, maltratado. Paulo disse que os irmãos devem se fortalecer no poder de Deus. Fortalecei-vos por quê? Porque vivemos no mundo do poder. Estás a ver como no mundo físico existe uma corrida armentarista, é isso que se diz, né? Corrida em busca de se armar, só que os pequenos têm limitações. Deram limitações aos pequenos. Limitações, não pode avançar para além desse tipo de arma. Não pode ter um supersônico, não ter não pode ter ogivas nucleares. E há uns que têm, não pode avançar mais. Esses que você tem, chega. Por quê? Parece que é regulamentar o mundo por causa da paz do mundo. É mentira. O propósito não é para a paz do mundo. Eles sabiam que o mundo iria arrebentar no tempo do fim. Eles conheceram melhor o Apocalipse do que vocês. Estou a falar os satanistas que governam esse mundo. Eles sabiam que o segundo céu se abriria. E o cavalo vermelho se levantaria com seu cavaleiro. E a paz seria tirada da terra. E que os homens se atacariam uns contra os outros. Eles sabiam e por isso se armaram, se prepararam. Não deixaram que os pequenos se armassem em detrimento deles. Controlaram para que quando esse dia chegasse e assim eles continuassem a ser o senhor dos outros. Porque numa guerra, todo aquele que for vencido se torna escravo. O que vencer é que manda. Aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Os que venceram a Segunda Guerra Mundial repartiram o mundo. Claro! Hoje o Macron está aí a mandar boca. Ele deveria agradecer os americanos. Ele perdeu a guerra. Ele pensa que ele é o senhor do mundo. Ele não tem nada, não tem as cartas. Os americanos não deixaram que ele se fortalecesse
como eles. Não deixaram. Aquilo é essa boca. Eles perderam a guerra. A Alemanha perdeu a guerra. A Itália perdeu a guerra. O único que pode levantar a boca aí é a Inglaterra. A par dos americanos, que são irmãos, ou são primos, junto com os russos. E acabou. De resto, toda a China é quem? China é um escravo, é um pequeno que tem que ficar calado aí diante das grandes potências, como a América. Agora, a China, com a ajuda da Rússia, então ele também se tornou um forte. Mas também acho que os americanos deixaram que a China se tornasse tão forte. Quando eu vejo os comentaristas idiotas a dizerem, olha, a China está em condições, a China América, não sei o quê. Não é um pequeno, é um grande. No meio dos grandes, ele é um grande. Mas não, quando os comentaristas quando estão a falar como que a China superou em tudo, não sei o quê, o investimento chinês, e porque não sei o quê, o PIB, e porque não sei o quê, esquecem isso. O mundo é dominado pela ciência. E não estou a falar a ciência física, ciências ocultas, os segredos. Aleluia. Não é a ciência dos cientistas seculares para conhecer 1 mais 1 igual a 2. As ciências espirituais. Os mistérios do mundo do espírito. E agora, ó igreja, olha como os vossos irmãos que ainda estão na religião, eles pensam que são de Deus. Olha, os vossos irmãos que estão na religião, eles pensam que os pastores deles são de Deus. Afinal, os pastores deles estão a vir ter comigo no espírito em batalha. Não, calma aí. Os pastores deles entraram, não agora, entraram na guerra comigo no espírito. A virem para lutar, para defenderem o reino. Vestidos de preto. Grandes marabus. É choque. E eu vos falei, né? Que eu assustei quando eu vi o segundo da Universal. Numa batalha ele fugiu. O segundo, esse bispo aí. Assustei porque eu pensava que ele não era feiticeiro. Que o feiticeiro era só valente. Eu pensei que era só um pecador. Eu assustei. Oh, ele também afinal é bruxo. Ouviram? Mas o povo sabe disso? O povo não sabe. O povo está a olhar para eles, para esses reverendos, os Gimbis, não sei quem, outros, tantos aí, os Nunes, como homens de Deus. Afinal, são grandes marabus, grandes feiticeiros. E o povo está a dizer, caminhando eu vou para Canaã. Então, se o líder, o fundador, o representante é um feiticeiro, você vai qual Canaã? Qual Canaã onde você vai? Se ele é o guia vai te levar para Canaã? Se ele não vai para Canaã, como é que ele vai te levar para o Canaã? Ele vai para baixo, vai te levar para baixo. Porque eles estão ao serviço de Satanás. A missão mesmo é cegar as pessoas. Manter as pessoas na sua ignorância. E permanecerem na ignorância e irem para o inferno. Esse é o propósito que foram levantados. São cachorros, cães gulosos, que não podem nem ladrar, que amam tosquenejar. Estão de atalaia, mas estão com as mesas cheias, com as camas estendidas, enganando o povo. Aleluia. Estão a entender? E veio alguém, eu mesmo, ao revelar essas coisas, tinha que ser um homem forte, porque eles, senão, iam acabar comigo. Por isso apareceram aventureiros só com a letra. Existe isso, existiu, a Terra sempre teve essas pessoas. Quem são esses aventureiros com a letra? Pessoas que não têm as fortalezas de Deus, não conhecem as profundezas de Deus, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, nem tampouco entraram pela porta, mas na janela, e tiveram conhecimento, e eles acharam que com esse conhecimento deveriam lutar com o sistema, deveriam chocar com o sistema, e terminaram mal, foram executados, foram golpeados, foram envenenados, uns foram morrer nas cadeias, porque eles não tinham e afrontaram seus patrões. E os seus patrões os executaram, como você fez com o Calpeteca. Digam aleluia. Estão a entender? Eu a lhes afrontar, a falar
dia e noite sobre eles. É porque eu conheço, eu tenho meu segredo. E alguém vai dizer, viu, revelou o segredo. Sim, estou fortalecido. Paulo também dizia que conhecia o segredo. Quando Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. Estava a falar o quê? O meu segredo é naquele que eu tenho crido. Por isso vocês não conseguem nada. Vocês andam a pensar que é eu sou mais inteligente, esperto. Não. Sei em quem tenho eu crido. E depois acrescentou, maior é aquele que está em mim do que está com eles. Aleluia. Por isso eu lhes afronto, choco com eles, porque eu conheço, sei quem são eles, e eles não podem nem sequer falar o contrário, porque eles sabem que eu estou a falar a verdade. E se eles negarem essa verdade, não vão cumprir os dias da sua vida. Mas como eles querem viver mais, então tem que se calar. Aleluia. Estão a entender? Poder é que faz a diferença. Cristianismo sem poder não é cristianismo. Igreja sem poder não é igreja. É sinagoga de Satanás. Eles dizem que são apóstolos, mas são mentirosos, diz a palavra de Deus. Que se dizem ser apóstolos, mas são da sinagoga de Satanás. Apóstolos fraudulentos. Hein? O fim deles é conforme as suas obras. São semelhantes como o pai deles, que mesmo sendo anjo das trevas, se faz passar de anjo da luz. Também seus servos, seus ministros, também são como Satanás. Se fazem passar como ministros de Cristo, mas o fim deles é conforme as suas obras. Serão julgados e condenados. Estão a entender? Isso é verdade que vocês não veem. Para que alguém fale como eu estou a falar, é porque eu sei em quem tenho crido. Eu conheço quem que me enviou. Eu tenho fortalezas. Eu estou assegurado. E assim posso falar. Se fosse uma aventura, já pereceria. E eu vim para isso. Minha missão que me trouxe na Terra é vir destruir esse sistema. Eu vim machucar. E por isso compreendi isso. Mesmo quando eu era menino, que eu precisava do poder. E eu repeti o salmo de Davi. Oh Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada eu vou te buscar, oh Deus. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja uma terra seca e cansada. Minha carne te deseja é uma terra seca e cansada. Onde não tem poder, onde não tem água, para ver o seu poder e a sua presença. Eu sabia que eu precisava do poder de Deus. Eu sabia que eu precisava da glória de Deus, da manifestação poderosa e gloriosa de Deus na minha vida, para poder impor neste mundo. A injustiça estava diante dos meus olhos, mas eu estava impossibilitado, incapaz de agir. Vai agir o quê? Por isso me mantinha em silêncio, sofrendo pelo que eu via e ouvia. Agora que já não sou menino, saí da toca e estou a falar, mas antes não falei. Antes tive que me esconder, sofrendo em silêncio, sofrendo calado. Hoje já não sofro calado. Hoje, agora, não sou menino. Agora eu estou a falar. E que se engana quem pensa que é um falador barato. Muitos dizem assim, olha, pode falar, fala, vai se cansar. O que eu estou a fazer, você não pode nem imaginar, o seu idiota. Tudo isso que você está a ver, esses caixões que vocês estão a levar nas morgas ou no cemitério dos vossos famosos, quer na política, na música, não sei o que, eles estão a cair na guerra, se você não sabia. E você está a ignorar. Estás a ignorar, está a dizer, ai, ele fala muito, mas nós estamos embora continuar. Vocês estão a continuar, mas com danos. E vocês estão a continuar, mas com ruína. É só olhar como a vossa fortaleza como ficou. É só olhar que a vossa paz e irmandade desapareceu. Entre vocês se atacam. É só olhar a vossa fraqueza. É só olhar as vossas obras sendo reveladas. É só olhar a contestação popular. É só olhar o conflito no mundo. É só olhar a inimizade, as guerras. É só olhar para isso. E é para começar
Começou, não vai terminar. É a restauração de todas as coisas. Poder. Enquanto vocês estão a chorar pelas riquezas, enquanto vocês estão a chorar por mais uma menina. Ai, se eu não dormir com aquela menina do grupo Coral, estou disposto a pagar tudo. Vou lhe dar uma bolsa na França. Ai, aquela menina quando ela está a cantar, quando ele beijinha o corpo dele, ai meu Deus, eu vou fazer tudo. É isso que vocês estão a desejar, isso é a vossa sede. Ai, aquela casa, eu quero ter uma casa maior no condomínio, não sei o que, das acácias rubras. Ai, eu preciso ter um palácio, uma casa na Inglaterra, aí em Bergman. Ai, é uma cidade aí dos milionários. Aí custa que custar, eu vou ter lá uma residência, naquela rua, a Rua Azusa. Eu preciso e não sei quem. Isso tudo é o vosso sonho. Vosso sonho é aumentar as vossas riquezas. Vosso sonho é ter mais meninas. Não, eu preciso agora uma virgem. Preciso uma mulata. Eu preciso dormir com uma branca. Eu preciso dormir com uma velhota, uma milionária. Ah, eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo. Eu passei uma noite com uma mulher no Hotel 5 Estrelas. Aí no Manhattan. Aí naquela... Ai, no Havaí. E isso é o vosso sonho. E vocês estão a transmitir esse sonho às ovelhas da matança. Eles também estão a desejar isso. E nunca terão nem 0,1% do seu desejo. E vão morrer frustrados. Mas enquanto Davi tinha sede de ver o poder de Deus, Davi estava a chorar, estava a gemer como a corça que brama pelas correntezas das águas, assim é minha alma. E não pense que ele estava a chorar porque ele queria ser rei. E não pense que ele estava a chorar porque ele queria estar no palácio. E não pense que ele estava a chorar porque ele queria ser rico. Estava a chorar porque ele queria ver o poder de Deus e a sua glória. Como a corça brama pelas correntezas das águas, ó Deus, assim é minha alma. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha carne te deseja. É uma terra seca e cansada, ó Deus. Eu quero ver sua fortaleza, ó Deus. Eu quero ver a sua glória. Como eu te vi no santuário, viu? Que ele se considerou que a própria minha vida não é nada diante da tua presença, diante da tua benignidade, diante da tua graça. A tua graça é melhor do que a minha vida. E por isso, ó Deus, eu vou te louvar e eternamente e pelo século dos séculos. Aleluia! É isso que vocês não têm. E eu vim para vos ajudar. Eu tive que descer carregado desta sede e fome, chorando. O menino já chorava nos desertos, em busca. Eu dizia, oh Deus, tua palavra é verdade, mas eu não vejo agora a verdade da tua palavra nas nossas bocas. Oh Deus, o teu poder é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para sempre, mas eu não vejo esse poder nas nossas vidas. Oh Deus, até quando, Senhor? Por que ficaste em silêncio? Eu ainda lhe perguntava, será que ficaste velho? Estás cansado ou estás morto? Será que não ressuscitaste? Eu sei que tu ressuscitaste, ó Rei, e tu recebeste todo o poder nos céus e na terra. Cadê está onde esse poder? E eu dizia, custe que custar, eu te buscarei até te achar. Enquanto eu não te achar, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Enquanto eles estavam a festejar do boom do petróleo, das riquezas, igrejas, prosperidade, milhões, e Edir Macedo a tirar bilhões de Angola, Valdemiro depois descobriu, veio, os pentecostais a tirarem milhões do bolso das pessoas, a festejar. Todos eles têm casa no Ocidente, na Europa, todos eles têm casas, viagens astronômicas, porque o país estava a render. É abrir-se uma igreja, basta ter uma igreja cheia, já ficou rico, já é milionário, tem uma casa, tem casas no Ocidente, tem casa na América, no Canadá, tudo isso. E eles estavam em busca das coisas desta vida, e nós estávamos a buscar o poder e a sua glória. E agora que nos fortalecemos, aleluia, saímos da toca, do esconderijo,
enfrentando tudo e todos, ainda assim estamos a chorar como há 21 anos atrás. A minha alma tem sede de ti, agora estou a chorar a dizer, Deus, custe que custar, Senhor, eu vou sujeitar o solo do inferno, eu vou lançá-lo no abismo, eu vou estabelecer o sol da justiça na terra, prefiro morrer do que o sol me escapar. Sim, tu não vais me escapar, o sol, tu não vais me escapar, acontece o que acontecer. Essa é a nossa fome, a nossa sede, o nosso desejo, o nosso choro. E quem poderia parar um homem que tem fome e sede de Deus? Quem? Quem poderia parar um homem que entendeu os intentos do Senhor? Ouvistes, ó povo? É só ver agora como o mundo físico veio manifestar, o espiritual se manifestou no físico entre os reis, a confusão, a autoridade sobre aqueles que não têm poder, a arrogância dos poderosos. Ouviu? Você não viu o que o Putin falou? Não timidamente, corajosamente atacou um dos parceiros do quem? Do Ocidente, no nariz deles. Les enfrentou. Alguém respondeu? Tem que ficar na toca. Por quê? Porque eles sabem que eles são fracos. A América foi capturar o Maduro dentro da sua casa. E o Maduro tem cobertura dos russos, ou tinha, e da China. Falaram o quê? Porque o mais velho que foi tirar o Maduro é um cota. A brutalidade inspira respeito. E eu estou a falar agora aqui. Ninguém vai responder por quê? Porque está a falar um poderoso. Ninguém vai tomar nenhuma decisão, nenhuma medida, porque tem que respeitar a entidade, as dignidades. Tem que respeitar aquele que tem. Quando você não tem, és um escravo. Até o que tem te será tirado. Mas quem tem, tem que ser respeitado. Aleluia. Eu tenho. Aleluia. Ao que tem, lhe será dado muito mais. Aleluia. Quem tem, tem, como diz aí o brasileiro. Quem tem, tem. O que não tem, não tem. Até o que tem lhe será tirado. Mas nós buscamos isso. Não pense que veio do nada. Porque seriam, senão, palavras que como se fosse do barulho de uma lata. Buscamos esse poder. E temos as cartas. E podemos impor respeito na terra. Pois o leão, quando bramir, quem não vai temer? Aleluia! Glory to God! Para terminar a minha mensagem, eu vou vos falar, vos dar a história das guerras do homem, não na sua totalidade, mas no tocante à prostituta mãe. Na defesa dos interesses. Quem pensa que aqui está a falar um aventureiro, você se engana. Um aventureiro que já matou 2 papas. 2 poderosos feiticeiros da Roma. Se engana quem anda a dizer que esse homem é um louco, é um maluco. Você que está a falar isso. Você, porque você é um idiota. Você é um cego espiritual. Você não sabe nada que está processando o mundo do espírito. O mundo do espírito é o verdadeiro. O mundo físico é fotocópia. Segue o mundo. É sombra que segue a pessoa. Não é a pessoa que segue a sua sombra. A sua sombra que segue a pessoa. A imagem verdadeira é seguida pela sombra, não a sombra, aleluia, a imagem verdadeira que segue a sombra, não é a sombra que segue a verdadeira imagem. E a falsa, a penumbra que segue o verdadeiro. Ok? E eu quero vos dizer agora, preste atenção à terra. Quem poderia imaginar naquele tempo, em 2009, que tinha um homem que trouxe o Papa em Angola? Um homem que estava fechado dentro de uma casa, a orar noite e dia, que vivendo num bairro de lata e de lama, do lixo, no meio de um povo pobre, vivendo uma pobreza extrema, mas conhecendo as profundezas de Deus, sabendo que estava a se processar no espírito. Aleluia! Se eu abrisse a boca e falar ao mundo, se hoje não me compreenderam, naquele tempo seria muito mais ainda a incompreensão. Ouvistes? Angola é o epicentro da guerra mundial. É aqui onde vai se libertar o mundo da escravidão do pecado. É aqui onde vai se libertar
os oprimidos cativos no mundo, nos 4 cantos da terra. É aqui aonde vai se humilhar Satanás e o seu exército. É aqui aonde o dragão vai tombar. É aqui aonde o abismo pela primeira vez vai sucumbir. Aleluia. Angola. Maranata. Te enganas que você que pensa que esse é um barulhento que faz barulho. O barulhento não pode afrontar aqueles que têm poder para matar. Tem que bajular os que têm poder para matar. Porque se um aventureiro que afronta os que têm poder para matar, apressou a sua morte. Vai morrer na sua tolice. Mas o barulhento que bajular eles, então eles vão ainda lhe apoiar. Porque ele é motivo de distração. É o ópio do povo. É o ópio do povo. É uma comédia. Saibam disso, terra. Quando vocês viram o Bento XVI veio em Angola, não veio para fazer aquilo que vocês viram. É muito mais do que vocês não podem entender. Não veio para fazer aquela reunião, aquela missa, lá não sei se onde nasci, Angola, aqueles encontros, e foi lá no Culumbimbi, mas foi também Cabinda, sei lá, Benguela, não, parece que esse que foi aí o João Paulo II. E aquelas viagens missionárias, e os cegos, os idiotas, os escravos a chorarem, levaram lá os doentes, em vez de ficarem curados, até morreram lá as pessoas, a juventude morreu no estado de coqueiro, muitos jovens desapareceram, pagaram dinheiro aos seus pais e parentes para não ficarem quietos e foram ameaçados pelos seus parceiros. Aquietem-se. E tem que se aquietar. Receberam a massa, enterraram o cadáver, lhes deram uma casa e acabou. Ouviu? Mas se fosse um pastor corrupto, porque da linhagem dos filhos, seria processado e capturado, porque eles não respeitam os filhos, eles só respeitam a mãe. Ouviu? Por causa do poder. A mãe era poderosa. A mãe era tão poderosa. É um trono, uma fortaleza do mar. Não é da terra. As filhas são da terra. A mãe é do mar, é a rainha do mar. A terra tem os rios. E os rios respeitam o mar. A terra tem que respeitar o mar. Sabe por quê? Porque a terra é filha do mar. Tudo provém do mar. Tudo que existe foi tirado da água. Ouves? Quantos porcentos do planeta Terra são banhados por águas do mar e algumas percentagens da terra sólida? Estão a entender? E essa fortaleza é do mar, não é do rio, não. Não é um embondeiro, é uma serpente. É a serpente do mar. A mãe das serpentes. Estão a entender? E como um homem poderoso daquele, quer no mundo espiritual como no mundo físico, secular, porque é a entidade mais aclamada no mundo, porque ele tem a cobertura dos seus maridos, seus amantes, que lhe enriqueceram, que lhe favorecem, acariciada, e foi exaltada por eles, e acobertada por eles. Qualquer um que se levanta contra eles, eles entram em ação para destruírem. Aliás, eles mesmos já é um governo mais perigoso do que qualquer um tocante ao veneno. Silenciosamente, o demônio. Estão a entender? Mas vocês trouxeram, vocês não sabiam por que ele veio aqui naquele ano. Naquele ano, Bento XVI veio para guerra, para calar a boca de uma mulher que estava, está e ainda estará em Angola e que chorava. Uma Raquel angolana,
não em Ramã, em Luanda. Em Luanda se ouviu uma voz, lamentação, choro, lágrimas. Raquel angolana, natural de Carmona, de Macocola, chorava pelos seus filhos e não admitia consolação, porque elas já não existiam. Teriam sido levados para o cativeiro, na escravidão do pecado. E como poderia se calar essa mulher? E esse demônio veio do Ocidente para vir calar, para vir aquietar, acalmar a mulher, porque a sua voz ele ouviu desde o Ocidente. O clamor da mulher foi ouvido desde o Ocidente. E veio ver em loco quem é esta mulher que estava a fazer barulho. Ouviram? Uma boa ideia. A história será completada amanhã. Me fazem lembrar. Eu vou falar a história dos três. É como que o tema hoje, os três papas das guerras de Elias. 2 já tombaram, um está vivo. Digo amém. Aleluia. Eu vou completar amanhã. Eles ficaram muito felizes. Disseram, para mesmo, tá bom assim. Estás a despertar muito o povo. Estás a nos bifar muito. Estás a nos humilhar. Eu estou mesmo a lhes humilhar. Porquanto são soberbos, por isso estão a ser humilhados. Ele prometeu abater os soberbos, os arrogantes e a sua arrogância, e prometeu exaltar os humildes de coração, os vales, mas os outeiros montes seriam abatidos. Aleluia. Essa montanha do Ocidente está a ser humilhada. O monte do Ocidente está a ser humilhado. E uma voz soou do céu e diz assim, humilhaste o Ocidente, homem. Sim, eles humilhei. E dei as cartas ao Trump, humilha eles, maltrata-os, porquanto eles perderam a guerra. Oh, terra. Eu sei que vocês queriam que eu continuasse, mas de repente senti um desconforto de continuar. Não é para não falar, de continuar. Por isso eu disse, continuação amanhã. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia, vai em frente. No final a gente vence. Aleluia. Porque a luta continua. É que a gente... Amanhã não falta. Continuação da pregação de hoje. Aleluia. Daí a caminho de Moçambique.
Façam boa viagem. A festa das nações. Amém. Os três papas das guerras de Elias. Parte 1. Helenice. Alguém está doente entre vocês? Núria, é impossível. Porque ele vive, posso crer no amanhã. E ele vive, temor não há. Aleluia. João Antônio Relâmpago. Muito forte esse nome, Relâmpago. Hã? Você que está doente e já estás curado agora. O meu diploma em justiça criminal não é nada. Esse é o Johnny Valentim. Justiça criminal. Sejam curados. Diga a ele, a ela, ó Luísa, do Rosário, que ela está curada. Leó de Queiroz, estás livre. Maria Costa, estás livre. Já foi mandada a palavra ontem de mundo. Deixa com Deus. Filha de Eliane Marques está livre. Juliana André, estás livre. Angelina, João e o marido estão livres. Bebê de Leonardo, Le Prince, Leo, está livre. Josiane Antônio, está livre. Gilvanete, sonhei e começo falando, ninguém sabe como, do teu nascimento. É um mistério. Está livre Maria Assunção. Kilson Laranja. Felisberto Domingo.
Fizeram bem de não me afrontarem. Por isso tiveram mais um ano de vida. Se tivessem me afrontado, já sofreriam danos incríveis. E a justiça de Deus prevaleceu. Não te esqueces que nunca te afrontaram. Tiveram mais um tempinho de vida. E assim a Blue não foi despojada. Mas custe que custar. Paulino Angelino, estás livre. A avó da Gelsa, que foi curada. Augusto Neves, receba. Bernardina, receba o que você está a pedir. Aurora, receba. Seja curada a tua mãe Elizabeth dos Anjos. Todos foram se esconder no solo, vou lhes achar lá. Essa serpente do mar teria se escondido no sol. Fui lhe encontrar lá, lhe matei. Laura Cuyanda, receba a cura. Uma serpente do mar foi se esconder no sol. E eu fui lhe matar lá. Oh, aleluia. Mas quem? Mande vossas mensagens. Filha da Maria Reis Neta. Foi a 7 na entrevista do trabalho. Porque uma palavra foi mandada. Aleluia. Mas quem? Seja curada Ana Paula Lima. Dor do peito sai. Zito Ramos Armando. Receba. Aires. Seja curado. Agora. Seja livre. Neto da Maria Lourenço. Josiane, receba a cura. Receba a fortaleza. Ilma. Receba a palavra, Edmundo. Aleluia. Maria Antônia, seja livre da gripe. Manuel Paiote, seja curado. Dor de barriga, pescoço, sai. Este é o Manuel Paiote. Obrigado por libertar a minha filha e perturbar os colegas e professores racistas. Se não me dê, obrigado por meu negócio andar. Seja curada a tua filha, Marcelino. Laura Monza, receba. Seja curada a esposa do Roque. Abra-te a porta, Érica. Ana Paula, que estava doente, sumiu tudo.
Sumiu. Sumiu. Helena Sassupi. A palavra que foi dada ontem da cura, meu pai já pode enxergar. Senhor, nem escrevi a mensagem, agora já pode me enviar mensagem e me ligar. Maria Viegas. Pai era cego. Sônia Cumbana sumiu. Dor Lió de Queiroz, dor de cabeça sumiu. Lourdes, dor do intestino, então cura do intestino. Obrigado, gratidão pela cura. Aleluia. Lourdes. Mas quem foi curado? Manda o teu testemunho. Chegou a hora agora de ler os vossos testemunhos. A Lior de Queiroz também sumiu. Mas quem? A tosse sumiu. Maria Costa. Poderoso Senhor, nosso Deus. Demônio sai do casamento de Manuel Paiote. Dor de barriga de Manuel Paiote sumiu. Aleluia. Mas quem? Mas quem foi curado? Manda o teu testemunho agora, procurador, faz teste. Você que estava sentindo dor, já não tem mais dor aí. Você que tem miomas, já não tem mioma. Meu pai Elias pediu uma palavra na segunda-feira, porque a minha casa aquecia muito, incrível. Meu pai Elias, quando cheguei em casa, estava com um clima muito agradável, sem explicação, incrível, simplesmente maravilhoso. Gratidão, meu pai Elias, Elizabeth dos Anjos, Pai Elias, nosso libertador, te amamos muito. Feliciano Miguel, obrigado. Minha cabeça parou já estou livre. Esse é o Aires. Agora agradeço o homem de Deus vivo. Dor de cabeça já foi. Maria Josiane. Mas quem? Aqui é só uma palavra e as pessoas são curadas. Maria Josiane. Maria Josiane. Pai, estou sentindo uma força grande depois da oração. Brandão, eu disse, receba fortaleza. Oh, aleluia. Marcos Miranda, seja livre. Estou a aspirar muito. Agora estás livre, Marcos. Faz teste. Domingos Jorge, receba a palavra. Mulher curada de problema na garganta. TikTok, Gaspar. Comichão no corpo sumiu. Pedro Lando. Do Tondele. Também já não sinto dores de cabeça. Essa é Maria Viegas. Poderoso Deus. Mas quem? Receba Maria Domingos.
Ana segunda, dor de garganta, desaparece. Sumiu gripe, Maria Antônia Tita. Lucrécia Contreiras, Luísa Kisakami. Aleluia. Seja livre, Maria Coutinho. A Bíblia não é somente minha arma, é muito mais que isso, é minha alma. A Bíblia é a minha alma, a minha alma, é meu sangue. A vida do animal está no sangue. Enisa, arma, muito mais do que isso. Ana Maria, obrigado pela palavra de ontem. Já está muito melhor. Pulmões comprometidos da Magda. E os vícios saiam. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja uma terra seca e cansada. Sejam repreendidos os bandidos que estão a partir o muro do terreno. Paulo Romão, o irmão do Johnny e de Joseph, Youssef. Mas logo às 20 horas voltaremos aqui. Yod Queiroz. Sejam abençoados os teus negócios. Ana segunda, a dor de garganta passou. O último pedido que foi atendido. O demônio que está a impedir Anisa a baixar o som. Vai embora. Quarta-feira. Daqui a pouco estaremos no domingo. Vamos ir em Moçambique. Diga ao médico que tu não tens útero infantil. Que o teu útero é normal.
com poder de concessão. Ouviu o Ju Macosso? Ó Macosso, receba, mulher curada de problema de visão, TikTok, Márcio Nayonde, natural da Índia. Diga ao Jailson que seja curado. Joelson. Glory to God. God bless you, brother, sister. Viu, Macosso? Macosso Macombo. Seja livre, Lucilene Santos. Até já, tamo juntos.